todas as 21 versões do 911 e das 8 versões disponíveis do 618 no nosso catálogo da Porsche aqui no Brasil, qual que seria a sua escolha? Aquele carro que você realmente ia desembolsar os seus recursos para adquirir e, mais do que isso, o carro que você realmente iria dirigir. Não aquele carro para você tratar como uma cristaleira, para ficar usando pouca quilometragem, praticamente pensando numa compra já na revenda. Essa é uma pergunta que eu sei que é difícil porque cada cabeça tem uma sentença e boas opções não faltam. Por exemplo, recentemente a gente avaliou o 911 Turbo S, no caso na versão Cabriolet, e vocês viram que o carro é uma verdadeira montanha-russa para quem pode pagar por ele. 1G de aceleração longitudinal, ou seja, fazer um 0 a 100 naquele carro traz no seu corpo a mesma força de uma queda livre num bungee jump, por exemplo. Carro sem dúvida sensacional. Agora, quem assistiu um vídeo mais antigo sabe que outro 911 que eu fiquei maluco foi o 911 GTS. Lógico, ele não vai ser tão rápido quanto o Turbo S, mas ele já vai trazer os turbos maiores do 911 Carrera S, vai trazer uma calibragem de suspensão mais esportiva do Carrera S, inclusive com a presença de uma mola helper ali na suspensão traseira, e o principal para mim que gosto de andar na pista, os freios gigantescos do 911 Turbo S. Carro sem dúvida nenhuma sensacional. Agora, tem uma coisa que tem me incomodado, pessoal, e isso vem desde a geração 991 do 911. O carro, sem dúvida, a cada geração fica melhor, mas a cada geração ele também fica maior. Tradicionalmente, para mim, o Porsche sempre foi aquele carro que brigava com supercarros, mas que era menor do que eles. Se a gente olhar o dimensional do 911 da geração atual, o 992, vocês vão encontrar uma semelhança praticamente na questão de milímetros de diferença entre uma 458 ou uma 488. Sim, hoje o Porsche tem o tamanho de uma Ferrari. Ok, nada disso realmente desabona tecnicamente o veículo. Ele é sensacional. GTS, GT3 e GT3 RS, para responder para vocês, são os meus 3 Porsches favoritos. São um pouco mais puristas, é verdade. Mas a verdade é que essa questão do carro ter ficado grande, para mim, eu, Juliano Barata, na prática eu acabaria usando esses carros bem pouco. Situação bem diferente ao assunto do vídeo de hoje. 718 Cayman GTS 4.0. Pessoal, em termos de comprimento e largura, esse carro aqui é um 911 997, ou seja, mais de 3 gerações para trás. Esse é o tipo de carro que você ainda consegue fazer uma baliza só olhando meio que por cima dos ombros ali, porque é lógico que um carro coupé como esse, com a coluna ser grossa, não tem muita visibilidade traseira, mas como o carro é pequeno, não tem muito mais corpo do carro além do que você consegue ver no vidro traseiro. Então é um carro que você manobra sem precisar de sensores, de câmeras, é um carro que você posiciona com muito mais facilidade, é um carro que você pensa menos para usar. Em relação ao 911 Carrera atual, por exemplo, esse carro aqui é 85 quilos mais leve, 13,7 centímetros mais curto, 5,1 centímetros mais estreito, mas ao mesmo tempo o 0 a 100 dele é um empate técnico com o 911 Carrera, 4.0 aqui e 4,1 segundos no caso do 911 Carrera, e a gente tem um preço de R$695 mil, R$140 mil a menos que o 911 Carrera. Saborosa essa receita, né? Se você curtiu a ideia como eu, siga com a gente nesse vídeo. Bem-vindos ao Flatout. Eu sei que muitos de vocês conhecem o nosso canal, mas eu sei que também muitos de vocês assistem nossos vídeos e ainda não são assinantes do canal. Então fica esse pedido, ajuda muito a gente. Dê aquele like no vídeo e também se inscreva no canal para receber notificações de novos conteúdos. Agora vamos falar desse carro aqui. Marcus Baumann. Anote esse nome porque esse é o nome do gerente de desenvolvimento dos motores Boxer da Porsche. E ele e o time dele, na verdade, criaram uma pequena joia que está aqui embaixo dessa tampa traseira. E vocês sabem que tanto no Porsche Boxster quanto no Cayman você infelizmente não consegue ver o motor, a não ser que você seja um mecânico ou trabalhe aí no centro da Porsche, né? Mas acredite, aqui embaixo a gente tem um motor a combustão absolutamente fabuloso. O que o time dele fez? Eles pegaram o motor 9A2 Evo, que é dos 911 Carrera, e é turbo, como vocês sabem, e criaram uma versão aspirada, aumentando o deslocamento do motor de 3 litros para 4 litros. E com isso, a gente tem então a alcunha mais do que justificada que acompanha o nome da versão, GTS 4.0. Uma menção honrosa direta ao glorioso GT3 RS 997 4.0. E lógico, aqui a gente não vai ter o motor Metzger, a gente vai estar uns 100 cavalos atrás em relação àquele motor que era basicamente um motor de corrida num carro com placas, mas acredite que esse motor aqui
é sim extremamente especial. Ah, e vale lembrar, pessoal, esse aqui não é o mesmo motor, apesar de ser 4 litros aspirado, não é o mesmo motor do GT3, do GT3 RS ou do GT4 RS. Esse aqui é o mesmo motor do GT4, do Cayman 668 GT4. E lá no GT4 vai ter uma calibragem um pouquinho diferente, que vai render um pouquinho mais de potência, mas é exatamente o mesmo motor, tá? Os dados desse motor são espetaculares. 400 cavalos a 7.000 RPM, corte gira a quase 8.000 rotações por minuto, 42,7 kgfm de torque a 5.000 RPM, só que o pico do torque está ali, só que logo abaixo disso e muito abaixo disso você tem uma montanha de torque. Eu vou explicar como que eles fizeram isso. O time do Baumann, eles pegaram, como eu falei, o motor 9A2 Evo do 911 Carrera, e eles aumentaram tanto o diâmetro dos pistões quanto o curso que ele descreve. Então, os pistões aumentaram em 11 milímetros no diâmetro e o curso aumentou em 6 milímetros. Então, originalmente o motor do Carrera é 91 milímetros por 76 milímetros de curso, e aqui a gente tem um motor com 102 milímetros de diâmetro e 81,5 milímetros de deslocamento. Caras, é um motor realmente que recebeu uma atenção muito especial. Injeção direta com bicos injetores tipo piezo, capazes de dar múltiplas injeções por ciclo, né? Muito utilizado em motores downsized. Aqui é muito legal ver a aplicação no motor aspirado. Para dar uma pegada de torque em baixa, o coletor de admissão tem 2 flaps de ressonância que podem operar de forma individual ou simultânea, dependendo da pulsação da coluna de ar. E lá na parte de baixo, o virabrequim é completamente diferente. Não é só o fato de você ter 6 milímetros a mais de deslocamento, de curso, não. Aqui a gente tem as bronzinas maiores para 67 milímetros para você ter uma capacidade melhor de lubrificação em altas rotações. Falando em lubrificação, cárter seco, e na parte ali do volante do motor, uma pecinha que veio do GT3, o volante bimassa. Agora eu quero lembrar vocês de um detalhe que é muito importante. A linha 718 não é só uma versão de entrada do 911, está falando de conceituação veicular diferente. Pessoal, motor e câmbio entre o 911 e esse veículo aqui ficam em posição invertida. O motor aqui na linha 718 Cayman é central traseiro, ele está bem aqui. No 911 o motor está aqui atrás e o câmbio está para frente. Aqui é justamente o contrário, né? Motor para frente e o câmbio para trás. Lá na Estrada dos Romeiros a gente vai ver que isso traz algumas diferenças favoráveis, inclusive ao 718. Então é algo que você precisa ter em vista. Infelizmente no Brasil, Porsche, eu não posso nem acusar vocês porque a culpa na verdade é dos seus clientes. Câmbio manual na gringa é a opção standard do GTS. Você que quiser um PDK, na verdade você tem que ticar ali um opcional. Aqui a gente não tem nem essa opção, todos são PDK. Um câmbio extremamente rápido, muito bem programado, como a gente vai ver, mas ao mesmo tempo, olha só, um carro compacto, aspirado, o painel ainda com instrumentação, console ali com teclas para você fazer o controle de ventilação e tudo mais. É quase uma espécie de despedida de um tipo de conceito que a Porsche talvez esteja abrindo mão nessa nova geração do 718, que vai ser 100% elétrica. Dá até uma certa nostalgia a gente parar para pensar sobre tudo isso, né? Mas ainda assim, acredite, esse carro aqui com o câmbio PDK é absolutamente fantástico. É talvez um dos pacotes mais puristas e ao mesmo tempo mais utilizáveis que você consegue ter das opções do catálogo da Porsche. Quando a gente fala da alcunha GTS no universo Porsche, a gente sempre está falando de um carro que vai ter uma proposta dinâmica, bem mais esportiva, mas em termos visuais ele não vai ser algo muito agressivo como o próprio GT4, que está posicionado acima desse carro, embora compartilhe o mesmo motor, né? O GT4 já vai ter aerofólio, uns elementos aqui bem mais agressivos. Esse aqui não. Você tem que meio que procurar assim com certo capricho para entender realmente as diferenças que tem na parte de para-choques, de saias, de difusores em relação ao 718S. Agora, quando a gente vai na parte técnica, tem uns detalhes muito legais aqui. Caras, aqui esse carro já traz o pacote PASM, PESM, né, os amortecedores ativos da Porsche com carga variável, e eles são 20 milímetros mais baixos. É uma diferença tão grande que a Porsche pode oferecer como opção, sem custo adicional, que você reduza a altura em apenas 10 milímetros. Dependendo de onde você mora, eu recomendo que você selecione essa opção. E a parte que é mais interessante para mim, os freios aqui são maiores também. 350 milímetros de disco na dianteira e 330 na traseira, ou seja, está falando de 20 milímetros a mais de disco em relação ao 718S e 31 milímetros de disco a mais na traseira. Isso faz bastante diferença, especialmente para você que planeja acelerar esse carro na pista.
Esse Porsche Cayman GTS 4.0 está equipado com um jogo de Continental Sport Contact 7, a última geração Ultra High Performance em termos de pneus da Continental. E vale lembrar, a Continental é fornecedora oficial não só da Porsche, como da McLaren, Mercedes, Audi, BMW, Tesla, dentre uma série de outras marcas de veículos premium e esportivos. Esse é um lançamento global, chegou lá no mercado europeu mesmo há pouco mais de um ano, e tem feito o maior estrago nos seus rivais nos testes instrumentados, aquele que você tem coleta de dados, como por exemplo os britânicos do Tire Reviews fizeram com o Toyota Supra um comparativo com 10 modelos e marcas diferentes de pneus, incluindo o seu rival Michelin Pilot Sport 4S, e não teve para ninguém. O Sport Contact 7 obteve vantagem em todos os testes de performance com pista seca e pista molhada, tanto em frenagem quanto em tempo de volta. Esse é um pneu que está disponível aqui no Brasil nas medidas dos aros 19 ao 23, que são as medidas que você vai encontrar na maior parte dos veículos como BMW M, Mercedes, Audi, Porsche, também Mustang, Camaro, dentre uma série de outros esportivos. Esse aqui é um pneu que casa com perfeição com a proposta do Cayman GTS 4.0, um carro que você deve usar na rua, nas estradas, mas que também você leva para a pista. Aqui a gente não consegue ver, mas por baixo desse composto Black Chili, que é um segredo de estado da Continental, que só é desenvolvido e fabricado em uma planta em todo o mundo, a planta de Korbach, a gente tem a presença de aramida, que é conhecido popularmente como Kevlar, na estrutura do pneu, na carcaça, né? É um material extremamente leve, mas tem aquele balanço perfeito entre rigidez e flexibilidade e vai trazer muita precisão na direção. Precisão na direção também foi obtida com uma pequena artimanha muito inteligente da Continental, que é a presença desses bloquinhos estruturais aqui nesse último canal. Ele vai ajudar o quê? A controlar a torção desses blocos externos, que vocês conseguem ver que são bastante inteiriços para você aumentar, maximizar a área de contato do pneu com o asfalto. Lembrando que essa porção exterior é justamente a que você vai ter a maior parte do trabalho em curvas de alta velocidade, e essa estabilidade trazida por esses insertos estruturais aqui nesse canal vão ajudar muito também na precisão de direção. É lógico que esse carro aqui a gente vai testar a parte dinâmica dele na Estrada dos Romeiros, né? Mas eu quis começar aqui na cidade justamente porque o GTS é um carro que, sim, ele vai ter um tempero bem mais carregado para o lado entusiasta, incluindo a parte de carga de suspensão, o fato dele ser mais baixo, que vai exigir muito mais cuidado para você passar por valetas, mas ainda assim é um carro que tem uma carga de suspensão, um trabalho bem amigável, até porque diferentemente do GT4 e especialmente GT4 RS, GT3, enfim, aqui a gente tem a suspensão quase toda com buchas, né? Sem os ball joints, né? Que é um sistema mais de carro de corrida que os GT mais agressivos usam, mas que deixa o carro um pouco mais seco na absorção. Aqui não, você vai ter realmente uma suspensão mais firme, 20 mm mais baixa, mas a suspensão trabalha ainda de forma bem gostosa, especialmente aqui no modo normal, né? Você escolhe aqui pelos modos de direção. Agora a gente está no modo normal, depois a gente vai lá para o modo Sport, Super Sport aqui, você vê que ele já muda até o mapeamento do câmbio aqui, né? Sport Plus. Aí eu vou voltar para o normal aqui. Vocês conseguem ver também como o câmbio é rápido. Ele é rápido, mas muito suave. PDK dispensa comentários. Termos técnicos é o câmbio de dupla embreagem, diria que definitivo ou praticamente isso. Ele é muito bem mapeado, tanto para você que está dirigindo de uma forma mais civilizada, quanto quando você realmente vai buscar performance, aí realmente ele é um espetáculo, né? Para tirar o carro do lugar, assim, todo Porsche tem uma forma de acoplar um pouquinho específica que requer um certo costume, né? O sensor aqui já está pirando com alguma coisa, não tem nada aqui, gente, tecnologias. Falando sobre acabamento e percepções de cabine, né? O que eu gosto aqui desse carro bastante, né? O 718 ele ainda tem a instrumentação toda analógica, vamos dizer assim, né? Realmente com aquela linha clássica da Porsche, com contagiros realmente físico aqui, o velocímetro à esquerda. E aqui à direita a gente já tem, lógico, a presença de um mostrador digital, que vai permitir, inclusive, você olhar aqui a questão de mapa, não só de performance, né, de entrega de potência em relação à rotação, monitorar também temperatura de óleo. Então é bem completo, e aqui você consegue ver o GPS, inclusive, né? Então o fato de você ter essa mistura entre o digital e o analógico aqui eu acho muito bacana, né? Os carros mais recentes da Porsche estão trazendo a instrumentação toda digital, e aqui embaixo isso que é muito legal, né? É uma parte física ainda, né? Então você apoia aqui a sua palma na mão e você consegue controlar a ventilação sem olhar.
Ah, a temperatura está aqui, são 3 teclas, né? Você vai aqui, motorista, vai operar essas duas, então você nem precisa olhar para você saber, ah, quer um pouco mais de vento, você consegue operar por aqui, né? O sistema de infotainment é modesto, vocês conseguem ver que a tela realmente é até pequena, mas eu gosto disso, pessoal. Eu não gosto desses sistemas que são gigantescos, que agridem a linha do painel, e a visibilidade, a posição que está aqui inserida está muito boa. Em termos de controle de reflexo também está excelente. Eu de verdade não sinto falta de uma tela maior do que essa, né? Em termos de qualidade de acabamento, esse carro aqui está com alguns opcionais, né? Como todo Porsche, invariavelmente, né? Então aqui você já tem essa mistura de Alcantara que está presente no GTS, mas aqui um pouquinho mais, costuras contrastantes, couro no painel, fibra de carbono aqui nesses elementos aqui que acompanham não só a face do painel, mas também aqui essa porção lateral. Ficou de muito bom gosto essa configuração, não está uma configuração extremamente cara, que foi montada para essa unidade aqui, e está de muito bom gosto, com os bancos standard, né? Não são aqueles bancos a lá Weissach Package, e eu te falo que eu gosto desses bancos, acho que eles casam bem com a proposta desse carro aqui, de você ter essa pegada um pouco mais rua, mas de alguém que vai brincar na pista, né? Eu gosto muito do 718 por causa do tamanho menor dele, né? Como eu falei na introdução, um carro que você consegue posicionar mais fácil, numa rua apertada. Você guia ele como se fosse um carro comum, de verdade, em termos de posicionamento de rua, de visibilidade, né? Ele não tem aquela anca, aquele paralama traseiro super largo do 911 hoje, né? E como eu falei na introdução, beleza, isso traz uma performance sensacional para o 911, mas já virou um carro meio que com o tamanho de Ferrari, assim, sabe? Já é um carro que já tem já é um pouco desajeitado de se usar, ou mesmo numa estradinha como essa que a gente vai pegar, a Estrada dos Romeiros, o 911 faz uma performance fabulosa lá, mas já é um carro grande. Esse aqui não, já é mais compacto, assim, eu acho que eu sinto um pouco de falta nisso na Porsche. Acho que o 911 ele cresceu um pouquinho demais, e aí quando eu pego o 718 eu falo, não, esse aqui que é o tamanho que realmente faz sentido para você curtir um carro esporte, né? Então eu queria fazer essa nota. Suspensão eu tava falando, né? Aqui, pessoal, eu tô me derretendo em elogios ao carro, mas tem um ponto onde o 718 ele perde muito em relação ao 911, que é a falta do Front Lift System, aquele sistema que ergue o eixo dianteiro em alguns milímetros, se não me engano por volta de 30 milímetros, e faz uma diferença danada para valetas, especialmente aqui no GTS, que é mais baixo e já tem um splitter um pouquinho mais avantajado, né, aquele spoilerzinho dianteiro. Esse carro aqui, você tem que tomar um cuidado extremo. Quando você vai sair de qualquer valetinha, realmente tem que tomar muito, mas muito cuidado. Então, considere até essa questão de selecionar o opcional com a redução de altura de 10 milímetros em vez de 20, como que é o padrão, que vai te ajudar. Front Lift Systems no 718 só vai ter ali no RS, né? No GT4 RS ou no Boxster Spider, que aí são carros que vão utilizar a estrutura da suspensão dianteira dos Porsche 991.2, e aí eles trazem essa questão do Front Lift System, né? Então isso faz uma falta aqui, especificamente nesse aqui que é mais baixo. Isso tira um pouquinho dessa questão da praticidade que eu estava falando para vocês, mas lembra, eu falei de um carro que é de 140 mil reais mais em conta do que o 911 Carrera, e eu acho que é difícil de você conciliar. Ok, o 911 tem essa questão da exclusividade um pouco maior, ou não, né, já que tem um volume de circulante cada vez maior de 911 992, mas eu entendo a motivação dessa galera toda que vai para o 911, que é um carro fabuloso, mas ao pegar esse carro e conviver com ele, eu dei uma balançada. Olha, ele pode ser mais modesto em algumas concepções e soluções, mas como carro, em termos de proporção, ele funciona melhor que o 911, e isso é algo muito difícil de se atingir. Agora vamos para a Estrada dos Romeiros, então, ver qual é que é desse carro aqui no seu habitat ideal. Passar para o modo Sport Plus. Nossa,
falo que esses 42,7 kgfm de torque estão na medida. É um carro que você consegue ser agressivo no pedal, na saída de curva, sem precisar lidar com uma mudança, uma transição muito brusca. E aqui a gente tem quase 8.000 RPM, né? Então um trecho sinuoso como esse você pode segurar em segunda marcha de boa. Vai cortar? Cortou, ó, que sensacional. Isso que é muito legal de um motor que gira bastante. Você consegue usar bem a banda dele, especialmente quando você tem um alto volume, deslocamento volumétrico como esse aqui, 4 litros de motor e muita rotação. Você tem muita saúde. Nossa. Precisão, entrada de curva, esse carro é legal demais, gente. É lógico que eu vou ser bem direto com vocês aqui. Ele não vai ter aquela velocidade de contornar avassaladora do 911, especialmente se fizer GTS contra GTS. Mas esse carro é extremamente capaz. Nossa, o carro é rock and roll puro, cara. E tem uma coisa que pouca gente sabe, é que o entre-eixos desse carro, na verdade, ele é um pouquinho mais longo do que o 911, por volta de 2,5 cm. Então é um carro, quando você considera isso, mais o motor estando aqui na posição central traseira, as transições dinâmicas são muito refinadas desse carro, é muito, muito divertido. Não acaba nunca se contar giros. Nossa senhora. Agora a gente ganhou um pouquinho mais de temperatura aqui nos pneus, cara, a aderência sobra, impressionante. Nossa. E essa patada de mid-range aqui de 5.000 RPM para cima, ó, é muito legal isso, gente. Essa é uma entrega que só o aspirado com volume grande de motor vai ter, ó. É uma chicotada muito, muito bacana. Como todo Porsche 911 ou Cayman, Boxer, que seja, você tem que carregar um pouquinho de freio na entrada de curva, fazer uso do trail braking para você despejar a carga nos pneus dianteiros, para você ter um carro ainda mais preciso de dianteira para ele apontar com mais vontade. É um jogo bem delicioso de se fazer, seja no autódromo, seja numa estrada de montanha como essa que a gente está aqui agora, a Estrada dos Romeiros. Nossa, que delícia! Isso aqui é uma delícia. E uma coisa que é bacana é que assim, a Estrada dos Romeiros, ela não tem uma superfície 100% perfeita como em um autódromo, né? E essa carga de suspensão que o GTS traz, ela permite que o carro trabalhe de uma forma gostosa, mesmo numa estrada como essa, né? O carro não fica saltitando, né? Como seria, por exemplo, um GT3 RS, uma estrada como essa já seria um carro firme demais de carga de suspensão. Então esse aqui é um carro que você consegue fazer toda esse trabalho realmente múltiplo, né, de você se divertir nas ruas, na estrada de montanha e levar para a pista, sabendo, lógico, que você vai ter um controle de rolagem de carroceria aqui em relação a um GT3, evidentemente, ou mesmo a um GTS 911, um pouco inferior. Agora, o meu medo de dizer esse tipo de coisa é você achar que esse carro rola para lá e para cá. Definitivamente não é isso. É que quando a gente está falando desse universo 718 e 911, o jogo já começa lá em cima. E é lá em cima para mais para cima ainda, ou muito mais para cima ainda. São carros fantásticos, mesmo 718 ou 4 cilindros, que tem minhas restrições para a questão de ronco, mas em termos de balanço, de equilíbrio dinâmico, também é um carro fantástico.
Uma coisa que também é digna de nota, a carga de pedal de freio dos GTS, dos 911 de forma geral, é muito legal. É um pedal que praticamente não se move, né? É tipo um load cell assim, desses simuladores. Tá? O pedal fica paradinho e é basicamente a sua força nele que vai atuar o poder de frenagem e não o deslocamento físico do pedal em si. Ele é muito pequeno o deslocamento. Vamos cortar giro de novo. E aqui eu te falo que eu tô com uma certa sobra aqui de desempenho dinâmico do carro. Eu tô deixando uma margenzinha aqui, mas... Isso é muito divertido. Esse torque é demais. Olha, esse carro realmente é espetacular. Eu acho, sigo na minha ideia de que isso aqui é o pacote na medida para você que quer um carro meio que para fazer tudo que não seja proibitivo dentro do universo Porsche. Lógico que se você é um cara que pode pagar e tem a condição, vai lá para um Turbo S que você vai se divertir com um carro polivalente também, horrores. Mas como eu falei, 911 é um carro grande, então seria um carro que eu usaria pouco. Esse carro aqui não, eu meio que usaria sob qualquer pretexto, entendeu? Acho que essa que é a diferença que separa bem eles. Não é só uma questão de valor, de exclusividade, de performance, de 0 a 100. Aqui o assunto é o quanto que você realmente usa o carro sem pensar. Tipo, não, putz, dá trabalho, meio que sair e tal, enfim. Um carro desse que você veste ele de uma forma mais compacta, eu pessoalmente dou preferência. É lógico que não posso falar em nome de todo mundo, né? E aqui tem uma coisa que eu fico até meio nostálgico, né, olhando essas coisas todas aqui. Um painel instrumentado, ainda com agulha, né, ainda com o famoso reloginho físico, né, um console com botões. Lembrando que o GTS originalmente ele é manual no mercado externo, e aí você tem que escolher o PDK como opcional. Aspirado, compacto, tamanho de um 997. Eu falei isso no começo do vídeo, mas eu repito aqui na conclusão. Dá uma alegria de eu ter essa oportunidade de poder transmitir isso aqui para vocês. Quem sabe, no caso de alguns, auxiliar na decisão de compra. Mas ao mesmo tempo me dá uma leve tristeza pensar que isso aqui talvez seja um recado, uma mensagem muito legal do que talvez a Porsche deixe de ser em médio prazo. Pelo menos nesse produto aqui, né? No 718, que vai ser elétrico na próxima geração. Então toda essa questão do ronco que a gente está experimentando aqui, que nem precisa ser em carga plena, só essas cargas parciais, rotações médias, assim, sabe? Uop, sabe? Sem exagerar. Isso aqui é demais. E isso vai ser perdido. Decisões executivas que eu considero bem arriscadas. Eu não sei, cara, não sei de que vocês acham de tudo isso aí. Eu acho que... Eu quero lembrar vocês que a Porsche foi salva pelo produto Boxster, né? A Porsche estava em maus lençóis lá na época do 993, né? E aí deu aquela acordada no 996, mas era um momento bem difícil, aquele que o Boxster surgiu, que realmente trouxe a companhia de volta para a luz. E é lógico, depois a gente teve a entrada ainda de Cayenne e um pouco depois de Panamera e depois Macan, enfim. E a Porsche hoje consegue ser uma companhia que consegue fazer carros incríveis para os entusiastas, 911, linha 718, ao mesmo tempo em que ganha uma grana ferrada, não só com esses carros, pela sistematização dos opcionais. É normal no Porsche você gastar aí 20% a mais até em opcionais, mas o ganha-pão deles nos SUVs, a margem é assim, é assombrosa. Então a gente está falando de Cayenne, de Macan, de Panamera,
E são carros que permitem uma entrada de receita muito grande. Então a Porsche realmente, em termos de negócio, conseguiu se sobressair muito bem. Agora, será que essa decisão tão ousada de você fazer só elétrico na linha 718, será que não vai botar os caras num momento difícil? Essa é a pergunta, porque eles escolheram dois produtos que vão ter um peso bem grande dentro da companhia caso flopem por serem 100% elétricos. Estou falando da linha 718, esse carro na próxima geração, e a linha do Macan. E aí, o que vocês acham? Os números, considerando a questão de 2023, quando você teve uma queda já do incentivo governamental em uma série de países, você já teve uma queda grande de vendas. Ou melhor, em alguns casos um decréscimo da rampa de aceleração de vendas, mas em alguns casos quedas reais. E o volume de ex-proprietários de carros elétricos também aumentou consideravelmente. Então fica essa pergunta aí no ar, né? Será que esse próximo Boxster vai ser o responsável ou um dos responsáveis por colocar a Porsche em maus lençóis depois de ter salvo a própria companhia? Bom, essa resposta vai vir em 1 ou 2 anos. Até lá, vamos degustar um pouquinho mais do que existe a combustão, especialmente no mundo dos aspirados.